Meus amados, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui que eles falam é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, e é motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos juntos para crescermos naquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos direcionar acerca de mais um tema de extrema relevância. Hoje não se trata tão somente de um tema relevante, mas cercado de muita controvérsia. Tema esse que se relaciona com os desafios de uma época onde tem surgido diante do cenário eclesiológico uma série de aspectos e temáticas que não fizeram parte da igreja ao longo de toda a sua história. Hoje nós estamos falando do desigrejamento, termo esse que não é muito apreciado por aqueles que o praticam, mas que dentro da nossa ótica retrata fielmente a realidade destes irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos direcione no entendimento desta questão. A igreja na Bíblia, um organismo ou uma instituição? Se a palavra afirma que Deus não habita em prédios feitos pelas mãos do homem, então por que os cristãos constroem e se reúnem em templos? É certo ou errado denominar os templos como igrejas? Segundo a Bíblia, somente as casas dos fiéis devem ser o local de culto? Ou existe respaldo escriturístico para que o culto cristão seja realizado em congregações construídas para este fim específico? Afinal, quando se fala em igreja, quem tem razão? Os congregados ou os sem igrejas? Meus irmãos, os desigrejados, eles adoram usar o termo sistema religioso de forma pejorativa, acusatória e agressiva até contra aqueles que se congregam numa instituição cristã. Por isso é importante que nós definamos o que é sistema religioso. Toda prática de fé que envolve uma sistematização organizada de ideias é um sistema religioso. Eu conheço muitos irmãos desigrejados de várias partes do Brasil. Eu ouço e eu leio suas argumentações com muita frequência. Muitos me enviam perguntas, muitos tentam confrontar as nossas mensagens que são divulgadas aí pelas mais diversas vias. Aqui mesmo no grupo nós temos um gaúcho e o outro do Piauí. E mesmo com tamanha discrepância geográfica, o que me chama a atenção é que ambos dizem a mesma coisa. Usam um vocabulário muito similar, lançam os mesmos ataques e acusações contra aquilo que discordam. Isso mostra, irmãos, que o desigrejamento ele já possui uma sistematização, isto é, um roteiro ideológico, filosófico e até mesmo um arcabouço teológico. Existem livros que abordam isso, sites, programas televisivos e nas redes sociais há toda sorte de perfis e grupos vendendo esta ideia. Portanto, o próprio desigrejamento é um sistema religioso, ainda que não o admita. Não me admira que muitos desses grupos quase sempre acabam se institucionalizando e, em algum momento posterior, dando início a uma nova denominação religiosa. Por justiça, nossos irmãos que erguem esta bandeira deveriam ser mais honestos com a realidade e, no mínimo, abolirem toda a generalização que eles adotam para citarem apenas o sistema religioso corrompido, do qual apenas alguns e não todos fazem parte, e que de modo algum comprometem a idoneidade, a lisura, a honradez e a presença da graça e da unção de Deus nas vidas e nas denominações que ainda guardam o compromisso com a sã doutrina e o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que negam isso, negam a própria Bíblia, que já nos advertia que nos últimos tempos haveria grande apostasia, mas que também nos informa da permanência do trigo, da luz e do sal, que são todos aqueles, igrejados ou não, que amam e servem a Cristo Jesus de modo sincero. Portanto, há um sistema religioso isento de culpa e há um sistema religioso corrompido. Fazer essa distinção é fundamental para que nós tenhamos um debate maduro e honesto acerca desse tema. Meus amados, quando Jesus expulsou os vendilhões, ele se referiu ao templo como casa de meu pai. João capítulo 2, verso 16. Ele teve zelo por aquele lugar.
e ele demonstrou que Deus se importa e requer santidade no ambiente que for dedicado para a sua adoração. Se não fosse aceitável aos olhos de Deus a construção de templos para o seu louvor, Jesus jamais iria se referir a um templo como a casa de meu Pai. Onde a presença de Deus se manifestar, meus amados, ali é lugar sagrado. O Monte Sinai era apenas um acidente geográfico, até o dia em que o Senhor ali se revelou a Moisés. Foi exatamente por isso que ele exigiu que Moisés tirasse as sandálias dos seus pés, como está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 5. Em Mateus 18, 20, Jesus afirmou que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, ali ele estará. Nós não precisamos de muita inteligência para inferir que isso pode ser numa choupana, debaixo de uma árvore, dentro de uma casa, no terraço de uma residência ou dentro de um templo consagrado ao Senhor. Não importa o lugar, importa se aqueles que ali estão, de fato, se reúnem para adorar a Deus. Logo, meus amados, assim como o Monte Sinai passa a ser santo devido à presença de Deus, e assim como qualquer lugar passa a ser sagrado por ser lugar em que pessoas se reúnem em nome de Jesus, nós podemos concluir objetivamente que é legítimo, bíblico e correto que homens e mulheres tementes a Deus ergam edifícios e os consagrem como igrejas, para que ali se ensine a palavra de Deus e se adore ao Criador do universo. Eu também quero frisar que o fato da Bíblia afirmar que nós somos igreja não invalida a existência da igreja prédio. Assim como o fato de Jesus fazer a afirmação "Eu sou a porta", não invalida a existência de portas que trancam os cômodos de uma edificação. A palavra diz que nós somos sal da terra, nem por isso eu estou proibido de usar a palavra sal para designar o sal de fato. A palavra usa a expressão Cordeiro de Deus, referindo-se a Jesus. Então, aqueles que são criadores de cordeiros não podem mais utilizar a palavra cordeiro para designar os animais de sua criação, porque este nome ele é pertencente única e exclusivamente ao Salvador. Jesus se referiu aos fariseus com a expressão sepulcros caiados. Não podemos mais chamar de sepulcros, então, a morada dos ossos e dos restos mortais daqueles que se foram? A palavra se refere a Jesus como a rosa de Saron. Então vamos retirar dos compêndios científicos toda a designação das rosas de Saron, porque esta nomenclatura é única de Jesus? Herodes é chamado na Bíblia de raposa. Eliminemos então as raposas, porque só Herodes pode ser chamado de raposa? A igreja, meus amados irmãos, é chamada de noiva na Bíblia. Não chamemos mais aquela que há de se casar de noiva, porque este termo pertence somente à igreja? Então, irmãos, o fato da palavra de Deus fazer referência a cada cristão como templo do Espírito Santo, como igreja, não significa que não se possa fazer uso deste termo para designar locais de adoração e de culto ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos argumentos mais esdrúxulos e mais facilmente refutáveis por parte daqueles que cospem no prato que comeram e que hoje apedrejam a sua própria origem. Porque não há nenhum desigrejado que tenha nascido espiritualmente desigrejado. Todos vieram do mesmo lugar que hoje condenam. Em meus quase 30 anos de evangelho, meus irmãos, eu jamais ouvi ou li um líder cristão respeitável pregando a necessidade de uma filiação denominacional para a salvação do crente. Essa é uma acusação muito leviana. Ninguém precisa apresentar a placa da sua igreja para ingressar na Nova Jerusalém, e inclusive ninguém é obrigado a frequentar cultos de uma igreja denominacional para ser salvo. Esse é o ponto de vista e o ensino sustentado por mim e por todos aqueles que de alguma forma influenciaram o meu caráter cristão ao longo dessa caminhada. Se houver uma minoria que afirme o contrário, eu sustento que esta minoria não representa o pensamento teológico sério
e a ortodoxia eclesiológica do protestantismo histórico e pentecostal clássico. Isso eu afirmo com plenas convicções. Entretanto, admitir que ninguém precisa pertencer ou frequentar uma igreja para ser salvo não significa entender pragmaticamente que seja errado pertencer e frequentar uma igreja. Muito pelo contrário, os aspectos que agregam na vida daqueles que se institucionalizam trazem benefícios que se fazem presentes, meus irmãos, apenas no ambiente específico de uma igreja. Por mais que qualquer um possa se reunir na sala de uma casa para ler, aprender a palavra, para louvar a Deus, a potencialização é muito menor e se perde uma série de outras estruturas que somente na igreja, reunida como um corpo, pode nos proporcionar. Condenar as igrejas institucionalizadas como um todo, com base na corrupção vigente e crescente em alguns segmentos do sistema religioso, é o mesmo que condenar todas as formas e sistemas de governo por causa da corrupção política, por exemplo. Se os desigrejados exigem pureza absoluta como critério de aprovação das denominações religiosas, então nem eles poderiam se reunir, porque toda a problemática ética vista dentro das igrejas é também constatada fora das igrejas. E mesmo nos círculos não institucionalizados dos desigrejados, há uma repetição dos fenômenos e falhas de caráter humano. Pois o que cega o homem é o pecado em seu coração e não a sua filiação a uma denominação religiosa. Com linguagem profundamente preconceituosa, muitos desigrejados se dirigem às denominações cristãs como empresas religiosas que têm CNPJ. Infelizmente, alguns pastores se acovardam diante desse tipo de vitupério tão baixo e tão insolente. Eu, porém, quero dizer aqui que eu tenho profundo orgulho em pertencer a uma igreja que possui CNPJ. Toda igreja deve ter o seu CNPJ. Caso contrário, ela será uma agremiação clandestina e fora dos parâmetros estabelecidos pelas leis vigentes neste país. Importante considerar que ONGs que fazem trabalhos sociais possuem CNPJ. Associações de moradores, clubes de mães, escolas comunitárias, todos possuem CNPJ. E não são empresas e nem são condenados pelos desigrejados. Essa é mais uma afirmação pragmática, generalizante, preconceituosa e desonesta que tenta criar uma vala comum e nela lançar bons e maus como se todos fossem iguais. Alguns alegam que a igreja atual mudou o modelo deixado pela igreja primitiva. Isso é verdade quando se fala em doutrina na nossa atualidade. E todos sabem que eu sou um duro combatente das heresias pós-modernas. Mas se esta afirmação diz respeito ao fato de nossos irmãos primitivos predominantemente se reunirem em casas e não em templos, aí tal acusação não faz o menor sentido. Os nossos irmãos primitivos se reuniram em casas e até mesmo em tumbas porque eles não possuíam outra alternativa. Eles viviam num contexto de perseguição oficial do império. Logo, irmãos, quando a liberdade aflorou, junto com ela, o legítimo direito de busca por uma maior comodidade também surgiu. Assim, os templos se justificam e em nada ferem o modelo deixado por nossos irmãos primitivos. E nesse mesmo contexto acusatório, alguns desigrejados gritam que a existência de liderança pastoral em nossas igrejas também agrediria o modelo primitivo e que isso significaria a centralização do culto numa única pessoa. Nós combatemos também esse insustentável absurdo, citando que Paulo discorreu sobre os dons espirituais aos coríntios, muito enfaticamente, e ele enfatizou também aos efésios os dons ministeriais, como a gente vê em Efésios 4, de 11 a 20. Aqueles, os espirituais, são para todos. Já estes, os dons ministeriais, são para alguns. Ou seja, uns são chamados para presidir e para serem mestres, outros não. 1 Timóteo 5,17 está escrito: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina.
Vejam os amados que esse texto não apenas legitima a presença de pastores na igreja, como ele lhes assegura redobrada honra. Presbíteros são líderes, não importa se eles sejam chamados de pastores ou não. O que, por sinal, é outro detalhe completamente irrelevante. A Igreja de Cristo, meus irmãos, não é uma anarquia. Ela tem um governo. Acima de tudo, o governo de Cristo. Porque Deus, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, como está em Efésios 1:22. Mas abaixo de Cristo, Deus instituiu também um governo humano para a sua igreja. Atos, capítulo 14, versos de 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes feito eleger presbíteros em cada igreja, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui, irmãos, nós aprendemos que os apóstolos, neste caso Paulo e Barnabé, Atos 14:14, depois de estabelecerem novas igrejas em novos lugares, promoviam uma eleição em cada igreja para que homens fossem ordenados a presbíteros. Eram pastores. Antes da eleição, eles eram membros comuns das igrejas. Depois da eleição, eles recebiam autoridade para governar a igreja. A palavra presbítero, irmãos, no grego bíblico, ela pode ser traduzida como ancião. Em outros textos, nós aprendemos também que o ofício do presbítero era equivalente ao ofício do bispo, ao de um pastor. As três palavras eram utilizadas como sinônimas. Agora peço aos amados que acompanhem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17, e também do 28 ao 30. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo falou às autoridades eclesiásticas de Efésios sobre como os presbíteros, bispos e pastores foram instituídos por Deus para governar sua igreja, o que inclui a necessidade de protegê-la de falsos mestres. Ele escreveu essencialmente o mesmo, tanto nas cartas para Tito como para Timóteo. E eu quero ler aqui Tito, capítulo 1, versos de 5 até o verso 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo, há pouco é chamado de presbítero, agora bispo, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, e não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, e nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu repito, eu li Tito 1, de 5 a 9, menção clara da instituição de lideranças humanas na Igreja do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7, está escrito: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, e o que é o episcopado, meus amados, senão o ministério pastoral? Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio. E aí os irmãos percebem que Paulo volta novamente a discorrer sobre as qualificações da liderança humana que deve haver dentro da igreja, do governo humano da igreja, do governo pastoral.
De onde podem tirar a ideia aqueles que afirmam que não há respaldo bíblico para o ministério pastoral? E aí volta-se novamente àquela mesma argumentação de que nós não temos igreja porque a palavra diz que nós somos a igreja. Falam também, nós não temos pastores porque a palavra diz que Jesus é o pastor. Argumentações absolutamente rasteiras e insustentáveis. O que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo estabelecendo os critérios para que alguém fosse presbítero, bispo ou pastor. Primeiro ele menciona as características morais. Tem que ser um cristão moralmente irrepreensível, como está em Tito 1,7 e 1 Timóteo 3,2. Caso o candidato seja demasiadamente dominado por fraquezas, ele não é apto para se tornar um dispenseiro da casa de Deus, como está em Tito 1,7. Além disso, Paulo compara a função do pastor, a função que ele exerce na igreja, com a função que o pai de família exerce na sua casa. Ele diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como, pois, cuidará da igreja de Deus? Alguém tem que cuidar da igreja de Deus, Paulo está dizendo. É um homem, é um líder. 1 Timóteo 3, de 4 a 5. Assim como o pai tem a responsabilidade de governar a sua esposa, Efésios 5, 24, 1 Coríntios 11, 3, e os filhos, Efésios 6, 1, Colossenses 3, 20, o presbítero, o bispo ou o pastor tem a responsabilidade de governar a igreja de Deus. Desigrejados que negam que a igreja tenha um governo humano e autoridades humanas também vão ter que negar a autoridade do pai de família, o que foi explicitamente ordenado pelo 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12. Paulo deixou claro que a autoridade do presbítero, do bispo ou do pastor sobre a igreja não é edificada sobre qualquer preferência ou sobre consenso humano. Ela é expressamente ordenada por Deus. Ele explicitamente comparou a autoridade do presbítero, do bispo ou do pastor sobre a igreja com a autoridade do pai sobre a sua própria família, de maneira que não é possível negar uma coisa sem negar a outra. Os membros da igreja não têm a mesma autoridade. Os presbíteros governam. Está escrito isso em 1 Timóteo 5,7. Os outros membros da igreja não governam, são governados. É assim que Jesus estabeleceu a sua igreja para ser. Como está escrito, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente aqueles que labutam na pregação e no ensino. Então há alguém estabelecido por Deus para governar humanamente a igreja e que é responsável pela pregação e pelo ensino. Aqueles que dizem que isto é completamente errado porque a igreja fica centralizada numa figura humana estão combatendo o que é estabelecido pela própria palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 está escrito: Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Presidem, queridos. Presidir é liderar. E que os tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Esses líderes, eles têm que ser estimados e não condenados e apedrejados como fazem os desigrejados. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmãos, se Deus estabeleceu alguns na igreja para governarem e outros para serem governados, segue-se que se alguém não governa um rebanho, ele necessariamente tem que estar submetido à autoridade daqueles que governam. Se alguém não governa, isto é, se não é presbítero, pastor ou bispo, mas também por consentimento próprio não é governado, tal pessoa está fora da igreja de Deus, do corpo de Cristo e, consequentemente, a priori, deve ser reconhecida como gentil e publicano, como está lá em Mateus 18, 17. Não há alternativa lógica. A igreja de Cristo não é uma anarquia, onde cada um faz o que bem parece aos seus olhos.
Jesus estabeleceu sua igreja com um governo, meus irmãos. Aqueles que não se submetem ao governo não fazem parte da igreja. Este é um dos grandes pecados dos desigrejados. Eles não se submetem às autoridades constituídas por Deus. Eles acreditam que não precisam dessas autoridades. Segundo Pedro 2, de 9 a 10, está escrito: o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Esse texto é muito sério e fala fortemente com aqueles que rejeitam a autoridade pastoral da igreja. A carta de Judas chega ao ponto de chamar aqueles que ensinam a rejeitar as autoridades de falsos mestres. Judas capítulo 1, verso 8. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne e rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades. Muitos desigrejados se defendem argumentando que o problema é que a igreja hoje, diferente da igreja primitiva, é muito corrupta, que eles não teriam problema em fazer parte das igrejas do Novo Testamento, mas que os tempos agora são outros. É o famoso mito da igreja primitiva. O fato, meus irmãos, é que o Novo Testamento não esconde a quantidade de problemas que assolava a igreja primitiva. Na igreja primitiva, havia quem mantinha relações sexuais com a própria madrasta, como está em 1 Coríntios 5. Quem promovia bebedeiras na ceia do Senhor, como está em 1 Coríntios 11, 23. Cultos desorganizados, como está em 1 Coríntios 14, incluindo mulheres que queriam pregar e exercer autoridade na igreja, como está em 1 Coríntios 14, de 34 a 35. Havia quem não cria na ressurreição dos mortos, como está em 1 Coríntios 15. Quem defendia a idolatria e a participação em cultos pagãos, como está em 1 Coríntios 10, em Apocalipse 2, 14, em Apocalipse 2, de 20 a 21. Havia quem queria reinstituir a necessidade das cerimônias judaicas, como está lá em Colossenses 2. Quem defendia que a circuncisão era um direito para a salvação, Atos 15. Quem defendia a justificação com base nos méritos de cumprir a lei, como a gente vê em todo o livro de Gálatas. Havia quem defendesse o racismo, como está em Gálatas 2, de 11 a 12. Quem pregava com segundas intenções e com interesses desonestos, como a gente vê em Filipenses 1,15. Como a gente vê em Tito 6,5. Quem prestava culto a anjos, como está lá em Colossenses 2,18. Quem queria favorecer os ricos e desprezar os pobres na igreja, Tiago 2, de 1 a 5. Quem se apresentava como cristão, mas na verdade era um anticristo, como está lá em 1 João 2, 18 e 19, e muitos outros pecados, irmãos. Alegar que você não faz parte de uma igreja hoje, devido à grande corrupção, e que você faria da igreja primitiva, é no mínimo um contrassenso diante do fato de que também na igreja primitiva haviam muitos pecados e haviam muitos problemas. O fato, meus irmãos, é que mesmo em meio a todos esses problemas, os apóstolos nunca justificaram a prática do desigrejamento. O Novo Testamento nem sequer cogita a possibilidade de um cristão genuíno ser um desigrejado. Nas páginas do Novo Testamento, ser cristão inclui ser membro da igreja e não uma pessoa solta ao léu. O Novo Testamento desconhece a noção de cristianismo sem igreja e, invariavelmente, trata aqueles que não fazem parte da igreja ou que abandonam a igreja como rebeldes contra o Senhor. E isso, em nenhum momento, se baseia num conceito utópico de igreja. A igreja era o corpo de Cristo, mas, ao mesmo tempo, havia igrejas em diversos níveis espirituais diferentes. Havia igrejas maravilhosas, mas havia também igrejas afundadas no pecado. A igreja era a congregação dos santos, mas também um lugar em que havia facções, brigas e falsos mestres. A mesma coisa é verdade hoje. Há igrejas maravilhosas e há igrejas extremamente problemáticas. E há também falsas igrejas. A reação dos apóstolos diante das problemáticas nunca foi abandonar tudo, o que foi anular a verdade de que a igreja visível e institucional não teria sido estabelecida por Jesus Cristo, como pregam os desigrejados. A reação dos apóstolos era de lutar pela purificação
e pela santificação da igreja, por meio da oração, por meio do jejum e por meio do ensino da palavra de Deus. É exatamente isso o que os desigrejados não querem. Preferem acreditar que isso não fazia parte do cristianismo primitivo e, portanto, que estão muito acima de tudo isso. Isso é quando sequer dão justificativas. Na maioria dos casos, nem se importam em justificar. Esquecem os desigrejados, que fazem parte deste grande pacote da pós-modernidade, onde muitos parecem ter descoberto uma verdade que ao longo de 2000 anos a igreja sequer cogitou. Não se falava em desigrejamento há 15, 20 anos atrás. Hoje não se fala de outra coisa. Todos erraram no passado. Só os modernos desigrejados são os donos da razão. Pensemos nisso, irmãos. Deixo para os amados irmãos convicções plenas em resumo. A igreja visível e institucional foi estabelecida por Deus. Sinta-se feliz e tenha orgulho santo de pertencer a uma igreja institucional e com CNPJ. A igreja é governada por autoridades humanas. Deus levantou pastores para liderarem as suas igrejas. Ela promove reuniões públicas para cultuar a Deus, para pregar sua palavra e para celebrar os sacramentos. Todo cristão tem a obrigação de fazer parte da igreja, se submetendo às suas autoridades e participando das suas reuniões públicas. E isto pode ser feito em qualquer lugar, inclusive num templo consagrado para tal. E o Novo Testamento não reconhece a validade de um cristianismo fora da igreja, visível e institucional. É isto que cremos, é isto que pregamos, em nome de Jesus e pela autoridade do Espírito Santo. Um forte abraço e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.